Esta coleção de vídeos, intitulada Santo de Casa, homenageia personalidades cearenses que se destacaram por suas atividades na pesquisa científica, na inovação tecnológica ou na formação de novos valores. Este projeto é uma iniciativa da Seara da Ciência, órgão de divulgação científica e tecnológica da Universidade Federal do Ceará, com patrocínio do CNPq e em parceria com a FUNCAP. Maria Marlúcia de Freitas Santiago nasceu em Limoeiro do Norte, região jaguaribana do Ceará. Formou-se em Física em 1969. Em 1972, tornou-se professora do Departamento de Física da UFC e concluiu seu doutoramento na USP em 1984. Atualmente, calcula a idade das águas utilizando o método de datação por carbono 14. Professora Marluz, os conhecimentos científicos que tem hoje, eles nos remetem a que a água do planeta Terra, vamos dizer assim, a quantidade é a mesma, o ciclo hidrológico foi a grande função de renovar esses volumes de água, né? Agora, a sua distribuição, ela é irregular, né? Em muitas partes do mundo, inclusive aqui no Nordeste, né? Como é que se vê hoje em dia a preocupação da sociedade como um todo sobre a questão da água, que a água vai acabar, né? Expressão que a gente ouve, a mídia até ajuda nisso aí, né? Então, como é que a senhora coloca esse tema aqui para a gente? Você comentou o ciclo hidrológico. Então, o que é o ciclo hidrológico? São todos os reservatórios onde a água fica. A gente tem muita água no oceano, muita água nas nuvens, água nos rios e lagoas e água em subsuperfície, quer dizer, água dentro do terreno. Então, esses reservatórios é o que a gente chama de ciclo hidrológico. E a coisa é a seguinte: chove, vai para os rios, para as lagoas, uma parte infiltra e outra parte volta para o mar evapora, forma nuvem, isso fica. Esse é um processo que não vai mudar. Essa água vai ficar só, algumas vezes, mudando no sentido de que, se não infiltrar muito, a água vai se deslocar para o mar. Só vai mudar a quantidade em cada reservatório. Agora, o grande problema é que a água que a gente dispõe para beber, a água potável, ela já não é um percentual muito alto de toda a água que a gente tem. E que o crescimento populacional, ele exige um número maior, um volume maior de água. Então, a gente tem a mesma reserva para um número maior de pessoas. E tem mais um outro problema, é que a probabilidade de um número maior de pessoas contaminarem mais a água é maior. Ou seja, a possibilidade de você ter cada vez menos água de boa qualidade para ser potável, para ser possível de beber. Quer dizer, em volume, não tem processos que possam indicar que esse volume vai mudar. Mas de qualidade, a gente precisa tomar conta dela. Mas acabar não. Porque já se fala que se ocorrer possíveis guerras mundiais, já em função do problema de busca de água potável, né? No início da década, se não me engano, em jornal da Abas, falam lá como manchete: Iraque troca 5 barris de petróleo por 1 de água potável, né? Coisa desse tipo. Então, o que mostra realmente que países com poder aquisitivo muito grande, mas, no entanto, não tem água. E eles utilizam, muitas vezes, dessalinizadores para dessalinizar a água do mar. Em termos de quantidade, me parece que é mais importante não a água que as pessoas consomem. Isso é muito pouco. Isso é difícil imaginar, em termos de quantidade, que vai faltar. O problema é que precisa, para alimentar este tanto de gente que vai ter no futuro, precisa se fazer agricultura irrigada. E este precisa de muito mais água do que o consumo humano em si. No mundo de água doce, mais ou menos 90, pouco mais que 90% são usados na irrigação.
É para a produção de alimentos. Para a produção de alimentos. E então, se faltar aí, o negócio é dramático por causa de falta de alimentos. Ou seja, muitas regiões do mundo que têm grandes projetos de irrigação, eles começaram a melhorar a tecnologia dos equipamentos, né, de irrigação para reduzir a quantidade de água, né, nas plantas. Cada planta tem uma quantidade exata de água que ela precisa para produzir, né? E evitar o desperdício, que esse é o grande projeto que eu acho que a sociedade tem que se envolver para ajudar nisso aí. Desperdício de lavar calçada, carro, uma série de coisas com água de boa qualidade, água doce. Que a gente pode remeter para outras, né, outras preocupações da sociedade, que seria de você poupar esta água, né, e criar outras alternativas para uso secundário, né? Eu acho que, considerando o aumento que vai ter de consumo, né, com o aumento populacional, não tem uma outra saída, né? Seria para matar a sede ou então para a produção do alimento mesmo. Que todos esses dois requerem uma qualidade especial, para que não tenha problema de saúde. Aí eu acho que é até bom a gente lembrar que boa parte das doenças são todas vindas da água. Assim, os grandes problemas sanitários, todos eles vêm de água que é contaminada, né? Então, essa quantidade que está contaminada, esse é o grande problema, é que dificilmente você consegue descontaminar dentro de um padrão, diria assim, financeiro razoável. Porque, em princípio, você poderia descontaminar qualquer coisa, mas ficaria tão caro que não daria para abastecer muita gente, né? Então, acho que o grande problema da gente é conservar a qualidade. Então, já está se pensando na possibilidade de se captar água de chuva, né? Deixar num certo reservatório, principalmente em blocos de condomínios, digamos, né? Para que essa água seja destinada para fins que seja para lavar carros, para lavanderia, aguar o jardim do bloco, do apartamento, né? E ter a preocupação realmente de evitar que toda essa água pluvial ela escoe, né? E permitindo com que haja infiltração dela, né? E quem usa a água deveria devolver a água para o ciclo hidrológico, para a natureza, numa qualidade que ele recebeu, e não pior. Eu me lembro sempre que o rio Reno, na Alemanha, era esgoto, do mesmo jeito, quase do mesmo jeito como o rio Tietê, em São Paulo, e cada gota de água que escoa neste rio é usado 30 vezes antes de ir para o mar. Cada gota é retirado, serve para refrigeração, serve para a indústria e é devolvido. E claro que é devolvido, tem que ser devolvido antes da captação, não depois. Se sujar, suja para você e não para o vizinho. E com esta medida conseguiram limpar o rio de tal maneira que pode-se agora banhar tranquilamente, e tem até este peixe estrujão. Estrujão? Interessante. Voltou, depois de muitos e muitos anos de ausência, agora está de novo. Quando eu comecei a trabalhar com água, me estranhei muito o fato de que, culturalmente, nós pegamos todo o lixo e jogamos dentro do rio, dos riachos, das lagoas. É como se o rio fosse o transporte para levar para longe aquela sujeira. Então, quando eu tomei consciência, né, de que sem água você não vive, eu pensei, a humanidade está muito mal informada, porque ela está jogando, né, fora o recurso único sem o qual ela não vive, que é jogar todo o lixo. Então, a coisa cultural, que isso não é desse país, é uma coisa mundial. Que a água é muito mais importante do que qualquer que seja um minério. Porque você pode viver sem qualquer outra coisa. Você pode viver sem
sem minérios caríssimos, mas sem água você não vive, né? Então, essa mudança cultural que é importante. A gente relaciona o minério como rocha, mas na realidade a água é um bem mineral, né? É bem mineral, é. Um dos problemas que a gente tem nas cidades urbanizadas e que tem um asfaltamento muito denso, você não permite mais que a água da chuva infiltre. Se você reparar, muitos condomínios, nas áreas verdes, nos jardins, hoje eles acabam colocando cimento naquilo lá e você não tem mais como infiltrar esta água. Se você prestar atenção, aqui em Fortaleza, concretamente, muitas das avenidas, os passeios centrais da avenida são impermeabilizados. Não sei se vocês já perceberam isso. Grande parte deles. Então, onde é que vai a chuva? Aí se perde a água todinha da chuva, porque causa as enchentes e vai para o mar. Né? Com certeza. Completamente. Não, você não realimenta o aquífero. Não realimenta. Depois você faz como se fosse um canal. Cada rua é um canal. Um canal estreito, né, para que a água escoe e chegue ao mar. Você pode, se projetado um prédio de apartamentos, você pode ter a água que você usa, banheiros, torneiras, para um determinado, e reciclar uma determinada caixa e reciclar e ela voltar a ser usada, né? Com outro fim, com um fim que exige menor qualidade. Que esse é o grande lance do reuso, é fim secundário. Amélia, você tocou no assunto das cisternas, mas sem dúvida é uma ótima alternativa em termos para a população difusa e ter uma água de melhor qualidade, mas eu acho que o ponto-chave de tudo está realmente, como foi tocado um assunto um pouco antes, a questão da educação da população. É fundamental. A professora Marlúcia é uma educadora, mas mais a nível de pós-graduação, mas eu acho que é lá na infância, lá na escola, na alfabetização que já deve dar os problemas com relação à poluição, à preservação, à conservação dos recursos ambientais de um modo geral, né? Eu acho, como a maioria dos problemas, né, sociais estão relacionados com a educação, a água, então, que é esse bem precioso, então, ela só vai ter menos dificuldades com o seu consumo na hora que melhorar o nível educacional. Eu fiquei muito contente quando esse foi eleito o Mineiro da Água, né? Porque aí a gente sabe que alguém, né, um número maior de pessoas vai tomar conhecimento. Porque, claro, as pessoas não fazem porque não tem conhecimento, né? Na hora que tem conhecimento que é importante, há uma sensibilidade em relação a muitas coisas, imagina, sobre a água, você sensibiliza, né? Agora, é necessária essa mudança. E tem que ser em massa isso aí. Você não pode veicular um anúncio, uma propaganda falando sobre a importância da água e se esquecer. Porque isso aí é uma coisa de todo dia. Você usar com critério, você usar bem, você usar a quantidade certa. Não precisa ninguém diminuir o seu uso, só não pode desperdiçar. Que essa é a grande questão, é o desperdício. Quando desperdiça é exatamente o que falta para o outro, pode faltar um pouco para amanhã, até para a gente mesmo, né? Professora Marlúcia, por favor, nos conta como começou esta história de se meter como uma coisa tão rara feita no Ceará como a água. Eu acho que é exatamente por causa do rarefeito. Como cearense, eu passei a vida inteira, cresci ouvindo falar em água, em inverno, em seca, tá bonito para chover. Então, a água, acho que começou comigo. E a água relacionada com pesquisa começou de uma maneira bem interessante, foi quando meu professor de física atômica, professor Merlin César, ele estava nos dando o conceito de isótopo e ele disse que estava fazendo um projeto para estudar a evaporação de açudes através desses isótopos. Então, foi o primeiro contato água-pesquisa. Em 1974, no início, teve uma visita lá no departamento, que antes era Instituto de Física, era o recém-departamento de Física de um alemão. Ele queria montar um laboratório para medir carbono 14 e trício, patrocinado todo pela Alemanha, que estava numa missão geológica para
estudar a água subterrânea do Piauí, que é uma Da reserva Sudene, para né? um projeto da Sudene. É. Então, foi através desse projeto. E o interesse do professor Homero era tão grande que, quando ele saiu do departamento, ele disse, é aqui onde eu vou instalar. E no final do ano, estava eu indo para a Alemanha para saber o que era essa história do carbono 14. Então, isso foi o começo do laboratório de carbono 14, de datação de águas. Mas aí, como pode-se datar água com carbono 14? A água, que é de conhecimento de todo mundo, é H2O. Cadê o radiocarbono nesta história? E no caso até hoje, a gente tem uma certa dificuldade quando alguém chega e pede para datar alguma coisa que não tem carbono. Foi essa a nossa surpresa. Como é que vamos datar? É que toda água tem bicarbonato dissolvido dentro dela. E o bicarbonato é HCO3. Tem CO2 dissolvido. Então, o que a gente analisa é o carbono 14 que tem no CO2 e no bicarbonato da água. Claro que eu fui aprender isso quando eu comecei a estudar lá na Alemanha, o que eu ia fazer com aquelas medidas tão interessantes e tão complicadinhas. E então faz a datação de radiocarbono do mesmo jeito como faz com ossos, madeira ou alguma coisa, com objetos arqueológicos, vamos dizer. E a água é arqueológica? A água, ele tem... Então, muitas vezes, esse conceito de idade da água é um conceito um tanto quanto estranho, porque, para você dizer, a idade se refere sempre num ser vivo ao nascimento, né, e até a data que você está olhando. No caso de carbono 14, quando a gente faz uma datação de um osso, de uma madeira, a gente está datando é o dia que morreu, né, a partir da morte. No caso da água, não, a gente data somente a entrada da água no aquífero. Tanto assim, o carbono 14 não serve para datar nada que seja em superfície. Então, só serve para água subterrânea. Mas, como disse, usa-se o radiocarbono para a datação de objetos muito antigos, até 50 mil anos de idade. E a água não cai do céu e está escoando, então a água não é do ano passado ou deste ano. Então, isso faz com que determinar uma idade com carbono 14 é muito mais complexo do que você fazer somente aquela medida. Então, sem que a gente conheça alguma coisa de geologia, né, saiba como é que está a água embaixo no subsolo, a gente termina dando uma informação muito longe da realidade. Porque a água no solo ela pode estar numa posição tal que toda vida que chove entra água. E pode ela estar entre camadas que são confinantes, né, que são isoladas, que a água entra e fica por lá há muito tempo. Então, por exemplo, no caso do Piauí, quando nós começávamos, era no aquífero Serra Grande, é uma água que tinha poços a profundidade de 900 metros. Então, uma água lá há muito tempo, bem isoladinha da agora, que não está entrando água mais. Mas aí ela é uma água que entrou há muito tempo, que não está recarregando, então ela é não só uma paleoágua, nesse aspecto de paleoágua, tem um aspecto importantíssimo, é que é uma água que provavelmente não vai ser renovada com facilidade. Então ela tem que ser consumida com muito mais critério, só em casos estratégicos. Professora Marlúcia, com relação a esses estudos de datação, a gente sabe que a senhora, como pesquisadora e professora da UFC, da Universidade Federal do Ceará, tem muitas teses de mestrados e doutorados, né? E é bem estudada a região do Cariri. Além dessa região, a senhora tem trabalhado outras regiões assim fortemente nessa linha? O Cariri começamos com o Piauí, depois fomos ao Cariri, mas nós já andamos muito pelo Ceará. A gente começou no Ceará com a parte de cristalino, mas um resultado que é muito interessante foi exatamente da sua dissertação, que foi um problema extremamente prático, que era uma diferença enorme de vazão na vazão do rio Jaguaribe, né, antes de chegar ao Limoeiro e na saída do Limoeiro. Então, o problema era para onde é que vai essa água. Mas precisamente entre Peixe Gordo e Estreito, a próxima Rússia. Isso, né? Extensão de 57 quilômetros, mais ou menos. A gente, como tem trabalhado menos, e aí é uma coisa a título de
curiosidade, quando nós começamos a trabalhar, o Rocha está aqui desde 82, né? Então, a gente dizia, bom, as viagens são muito longas e a gente vai ficando mais velho, a gente vai mais para perto. Agora a gente está vindo para, já trabalhando Eu não diria mais velho, mais experiente. Então, a gente sempre fez esse comentário, porque para ir para o Piauí, na época, era uma coisa louca, né? Não tinha estrada direito, imagina, era final da década de 70, então nós tínhamos um hobby maravilhoso, que era empurrar uma Kombi velha. Nem carro. Nem estrada, nem carro, né? Tinha também outras coisas interessantes, que era assim, os poços não tinham uma maneira de você tirar água, né? Não tinha as torneirinhas que hoje tem, as torneirinhas da Cagé são maravilhosas, então você era obrigado a desmontar os canos, né? E os cataventos, muitas vezes o pessoal tinha que subir para girar o catavento à mão. Então era uma aventura, né? Senhora Marluz, essa pesquisa com carbono 14, essa datação, como é que isso, o que se representa assim para a sociedade? Como é que isso chega no final? O que significa assim para uma comunidade essas datações? Por exemplo, lá na região do Cariri, é possível datar a água dos aquíferos que compõem ali a Chapada? Como é esse procedimento? Nós temos datação, ali tem o Rio da Batateira, Missão Velha, Mauriti, então nós temos datações de cada um deles. Então a gente sabe que no Rio da Batateira está sempre recarregando, então você pode bombear, gastar muito bem, porque lá chove significativamente, então não vai ter problema. O Missão Velha já começa a dar problema, porque tem uns locais em que você tira água antiga. Então, se você começar a bombear água, essa água for velha, né, então você pode estar incorrendo no caso de você não ter mais como reparar, como realimentar esse aquífero. Quer dizer, para o consumidor mesmo, é uma água praticamente igual a uma água recente, com uma característica interessante. Normalmente, a água mais antiga está há muito tempo em contato com o lençol, em contato com as rochas, ela é muito mais salina. Mas é assim, ela não chega a ser tão salgada como as águas do nosso cristalino, né? Hoje que a gente tem encontrado. Professora Marluz, o estado do Ceará, o centro dele é considerado o cristalino, né? Predomina o cristalino, excetuando-se algumas bacias ali na região de Iguatu, Colima, Campos. E são águas geralmente de poucas de vazões mais baixas e também de uma qualidade, em termos de salinidade, mais salobras ou salgadas, né? Até que ponto realmente tem esse significado do avanço dos aerossóis em direção ao continente? É interessante, realmente, os poços no cristalino, eles apresentam, na maioria deles, uma salinidade extremamente alta. Mas é um processo tão complicado que até hoje ainda não está totalmente definido. A gente sabe que tem uma contribuição de aerossóis, tem uma contribuição da própria rocha, só para a gente ter uma ideia, tem poços que eles variam de condutividade, de salinidade, num período de chuva, por exemplo, depois no período seco chega a duplicar. Por exemplo, tem 4.000 microsímenes, ele passa a 8.000 microsímenes. E tem uns muito próximos um do outro, do tipo assim, 500 metros, e ele está bonitinho sempre a 1.000 microsímenes. Então, é extremamente complexo e atualmente é um dos nossas boas linhas de pesquisa. Agora a gente está trabalhando muito nisso. Fazer medida de carbono 14 é meio complicado, estudar os modelos também, usar essa história dessas medidas de isótopos, que são coisas muito pequenininhas, é complicado, mas passar essa informação para a sociedade é muito complicado, porque sobre a minha ótica de gente de laboratório. Eu tenho a impressão que o único caminho seria o primeiro e segundo grau. Antes de chegar nas indústrias, ou então o caminho que a Europa fez, que é preços elevadíssimos, multas elevadíssimas. Professora Marluz, vamos falar um pouquinho agora sobre o contexto um pouco mais regional, né? Levando um pouco para a área do Nordeste, inclusive, né? Nosso estado, em termos assim, das suas peculiaridades geológicas, se assemelha muito ao desenho
do mapa do Nordeste, seja em termos de importância hidrogeológica, em termos de qualidade de água. Quando a gente observa essa importância hidrogeológica a nível de Nordeste, a nível de qualidade, né, reflete muito o que é o nosso estado. E esse seu trabalho tem uma suma importância porque ele lida com áreas que estão em divisas com esses estados que eu citei, né, o ambiente. Como a senhora tem trabalhado em termos de parceria com relação a esses outros estados, a nível de projetos, nessa linha de pesquisa, com essa parte de isótopos e datações? Essa característica especial que tem o Ceará, que é as águas que o Ceará recebe lá no sul, volta na forma de fontes para o Ceará. Mas a gente já viu, né, que as águas que caem na fronteira com o Rio Grande do Norte terminam indo para o Rio Grande do Norte e os que caem na fronteira com o Piauí terminam indo para o Piauí. Em termos gerais, ou seja, o nosso grande abastecimento é o Cariri, porque o resto do outro sistema vai para os outros estados, né? Nós temos trabalhado algumas vezes num tipo de projetos que envolvem vários estados, em projetos de rede. Terminamos trabalhando nos estados do Nordeste, Rio Grande do Norte, com o Piauí, algumas coisas de Pernambuco. Então, a gente está sempre tendo interação com esses outros estados e os resultados são muito, muito próximos, né? São muito próximos. Mas eu diria que nós é que temos o maior presente de cristalino. Por isso é que estudar cristalina tem que ser agora a nossa principal veia de pesquisa, porque é o que nós mais temos, né, como reserva, que embora pequena, de qualidade não muito adequada, mas é o que nós temos. Então, torna-se extremamente importante. Nós sabemos que os isótopos tipo oxigênio 18 e o deutério são úteis nessa informação da dinâmica do fluxo da água, né? Então, a senhora já estudou bastante essa parte com relação à parte desses pacotes sedimentares. Mas nós sabemos que no nosso cristalino nós temos alguns aluviões significativos, né? E que é uma boa alternativa em termos de qualidade, em termos de vazão, para a população difusa do nosso estado, né? Então, a senhora também já trabalhou ou pretende trabalhar? Tem algum projeto envolvendo essa parte de ver essa parte da interação rio-aquífero em relação aos aluviões, como se comporta, essa parte da salinização também? É interessante, nós já fizemos uma coisa desse tipo lá no Piauí. E temos pouca coisa no Ceará, mas já temos. Que essa história desses tipos de oxigênio, né? Temos uns oxigênios que a gente chama de oxigênio 16, oxigênio 17, outro 18. Eles fazem uma marcação na água que a gente sabe, por exemplo, no rio, se o rio receber água de profundidade, água do aquífero, a gente sabe. Dá para a gente identificar, olha, nesse trecho aqui tem água que veio do aquífero, nesse outro trecho aqui ele não recebeu água profunda de jeito nenhum. Então, nós fizemos isso. Nós vimos lá no Gurgueia, tem trechos que recebem água do aquífero e tem trechos que não recebem. Então, ou seja, aqui com nossos sedimentos, pequenos sedimentos que são as nossas aluviões, essas medidas dessas criaturas estranhas que são o oxigênio 18, tipo de oxigênio, outro tipo de hidrogênio que é deutério, eles dão uma boa contribuição para a gente. Ainda tem muito o que fazer, felizmente. Professora Marluce, esses projetos que estão aí no Departamento de Física, né, para estudar o cristalino, aqui para o Ceará, eu acho que ele se reveste uma importância muito grande, por causa do contexto geológico que ele acabou de falar, né, e principalmente porque a comunidade rural, né, o saneamento rural, que a gente chega lá, a gente abastece famílias, 60 famílias, 80, 100, 30, 40, e grande parte desse abastecimento é proveniente de poço cristalino. Em alguns casos, a gente tem dessalinizadores em algumas regiões que você não tem outra fonte alternativa,
né? Então, eu acho assim, fundamental para nós, que é uma reserva que está lá, pequena, mas fundamental em todas as épocas. Nessas épocas agora, que a gente tem todo o nosso projeto de saneamento rural nessas regiões, como na época de estiagem. Né? Então, quando nós fizemos, né, nós somos um grupo de pesquisa atualmente, né, atualmente nós somos 4 professores, então há muito tempo a gente persegue. Só que o que acontece é que os problemas que foram nos chegando, até recentemente, era o problema relacionado com os sedimentos. Sabe? Sempre alguém nos chamava para ter alguma coisa de resposta a sedimentos. Então, o que a gente está fazendo agora é o seguinte: sedimento já está bem trabalhadinho, então uma coisa aqui e outra lá, mas a gente está nos poços no cristalino. E nós estamos fazendo uma coisa que é interessante, que é tentando um monitoramento. Já temos instalação, né? Estamos iniciando um monitoramento em tempo real, ou seja, medidores para dizer assim, chegou chuva, depois de quanto tempo, como é que esse sal está sendo aumentada, essa concentração. Então, a gente está trabalhando nisso. Professora, a metodologia muda em relação ao sedimento ou não? Completamente, porque assim, no sedimento, a água está lá dentro, a gente anda muito arrumadinha, né? Assim, ela anda em qualquer direção. No cristalino, que a gente chama de cristalino, é assim, a água só está andando onde tem rachaduras, que são as fendas, né? Então, se essas fendas têm um pouquinho de sedimento lá dentro, a água ali. Mas aí são caminhos limitados. Então, se você tiver uma área como dessa sala aqui, se for sedimento, a água está ocupando todos os poros da sala. Se for cristalino, é só onde tem fendas. Então, se tiver pouca fenda, tem pouca água. Ou então, se você tiver uma fenda à direita, uma fenda à esquerda, totalmente paralelas, se você tirar a água dessa fenda, da outra fenda não abastece e você perde no instante a sua reserva. Então, essa é a complexidade. Ou seja, a própria maneira como a água está armazenada lá dentro. E o problema é que isso é o Ceará é um dos poucos lugares do mundo onde tenta-se tirar água de pedra, né? Literalmente de pedra. No resto do mundo, eles aproveitam o cristalino, por exemplo, para enterrar lixo atômico de usinas nucleares, exatamente porque lá não tem água. Não passa água para levar este lixo atômico para outros cantos. Então, eles querem pesquisar o cristalino para estocar água, lixo atômico. Nós queremos estudar para tirar água, né? E nosso problema maior neste contexto é, muitas vezes, que são feitos os poços de maneira emergencial. E então ninguém se preocupa em estudar como funciona isso, né? Perfura-se um poço para ter água. Pronto, quando tem água é bom. Não precisa saber como funciona. Tem água, sim ou não, né? E quando a gente propõe um projeto de pesquisa, muitas vezes os órgãos públicos dizem, então, você pode prever se aqui tem água ou não? Não posso. Então, não interessa. Quer dizer, que é uma das dificuldades. É a garantia, né? Uma das dificuldades que a gente tem quando trabalha com água e com poços é exatamente isso. Como os poços são equipamentos extremamente caros. Então, nós temos que estudar com o que tem. Então, por exemplo, nós podíamos estudar alguma propriedade que fosse muito boa se tivesse 2 poços, um cá, outro cá. Mas não tem aqui não, tem bem lá na frente. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem mais no caso do cristalino. No caso do sedimento, como tem essa coisa meio homogênea, você não ter bem aqui faz pouca diferença em relação a ter lá. Então, são umas dificuldades inerentes. Mas, por outro lado, eu me lembro que quando nós começamos a estudar, era uma época que mas a grande parte dos poços eram secos, né? Por quê? Porque não existiam técnicas. Hoje a gente já tem cerca de 10 anos de geofísica, então o pessoal já perfura poços
com uma certa segurança. Então, daqui a pouco a gente também vai ter uma segurança com relação a cristalino, né? Então, tem uma evolução muito grande de conhecimento. Nós somos considerados um país que dispõe de uma quantidade de água muito boa, né? Nós somos um dos países ricos de água, não é isso? E hoje já se coloca a questão da água virtual. Aí, né, esses volumes de água que nós estamos exportando, agregado a, vamos dizer, a produção de carne, de soja. Como é que a senhora situa isso aí nesse nosso contexto? Esse termo virtual, ele é bem novo, então vamos primeiro lembrar que virtual é quando a água foi consumida, mas você nem viu. Por exemplo, quando você produz qualquer bem industrial, por exemplo, uma camisa, quando você produz uma camisa, você não viu, por isso que a gente chama de virtual, mas gastou muita água para a produção dela. Então, o que se observa é que as atividades industriais, elas são intrinsecamente extremamente gastadoras de água, seja qual for. Seria assim, o equivalente à produção de alimentos, como nós já discutimos aqui antes. Então, quando cresce a população, cresce também não só a produção de alimentos, mas cresce também o consumo de bens industriais, que por sua vez, com água, você não vê que gastou, né, quando o produto está pronto, mas gastou, e nós chamamos essa água que a gente não chama de água virtual. E realmente isso é um consumo extremamente alto. E é um consumo que é inerente ao próprio desenvolvimento e que a gente tem que, do mesmo jeito que na agricultura é necessário fazer uso de técnicas que minimizem mais o grau de consumo, do mesmo jeito na hora da indústria você tem que pensar em processos que possam minimizar. Por exemplo, de uma reciclagem de água que for utilizada em uma etapa que possa usar em outra. Frequentemente eu vejo na televisão alguém que teve uma ideia brilhante, por exemplo, as pessoas de posto de combustível que pega a água que lavou o carro, eles fazem um processo e reciclam e lavam, põe no jardim. Então, esse é o processo que você não vai parar a indústria, mas precisa de muito mais racionalidade, muito mais cuidado no uso. A própria forma como as águas subterrâneas em relação às águas superficiais, em termos de preservação, tem uma preservação maior. O que a gente observa em termos de grandezas proporcionais é o que a gente observa também no interior. Muitos açudes, o pessoal encosta o carro do lado, aí vai lavar o carro ali na margem do açude, animais, né, com dejetos, né, coisas desse tipo. Então as águas superficiais realmente estão muito mais susceptíveis aos processos de poluição nessa área, né? Afora o problema da eutrofização, né? Que já é um fenômeno natural praticamente que ocorre. Mas é interessante, é uma coisa muito leve, essa coisa de animal, né? Animal beber água no próprio reservatório. Quando nós começávamos as nossas pesquisas, então a gente se surpreendia como é que algumas pessoas tomavam água de reservatórios superficiais, né? E os animais estavam lá, assim, usuários constantes, né? Então, sempre ressaltou em mim o fato de que as pessoas adquirem uma capacidade de se alimentar que uma pessoa que bebe sempre água muito, muito bem cuidada, água de boa qualidade, não aguentaria. A gente viu muitas vezes isso. Aqui no interior, quando não tem água, né, quando fica aquelas poças, né, ali, é um consumo extremamente social, de consórcio entre o homem e os animais, né, que é uma... Que vejo muito no interior é chafariz, torneiras, quando não quebrado, pelo menos pingando, e isso atrai porcos, cachorros. Então, vê-se normalmente os animais bebendo aí na chafariz, né, desta água que pinga no chão, e claro, defeca aqui também, no mesmo local, e infelizmente, em muitos destes chafarizes mais antigos, o poço é diretamente embaixo
do reservatório. Significa que esta água altamente contaminada, quando passa da proteção de concreto em torno do poço, vai para a água subterrânea e em muitos destes chafarizes a gente encontra números de coliformes enormes que a gente não espera de água subterrânea. É simplesmente água contaminada em torno da chafariz e que infiltrou logo aí no local, enquanto deve ser separado o poço, a captação da distribuição, pelo menos por sei lá quantos metros, 20, 30 metros. Isso não é observado muitas vezes. Eu lembro muito bem que no início, quando voltávamos, encontrávamos muita bactéria em água, poço com profundidade de 100 metros, muita bactéria. Dependendo do tipo do aquífero, a fonte poluidora está a quilômetros de distância, né? Né? A recomendação assim, sanitária, né, em relação aos reservatórios domésticos, seja em residências, seja em prédios, é você fazer a lavagem, a desinfecção pelo menos de 6 em 6 meses, que aí garante para você, porque você chega a água lá, a sua ligação de água chega lá na calçada ali. Então dali ela entra no seu primeiro reservatório enterrado, né, na cisterna, e aí você, quando é um prédio, você tem que bombear para lá. Então fica esse manuseio, a tubulação, que às vezes é antiga, né? E a troca de bombas e acaba contaminando a água. Então, com essa recomendação. Um exemplo bom para este tipo de coisa é o famoso pote de barro que tem no interior em toda a casa. Este tem só uma entrada e a saída é comum. Caneca. Caneca. E aí traz a contaminação. Com certeza. Ninguém teve a ideia de cuidar deste problema. Eu sei só um caso que é do Israel, que distribuiu e instalou as torneirinhas que custam nem R$1 em um pote e o problema é resolvido. Resolveu. Salva a saúde de uma família toda com R$1. Né? Mas de resto ninguém cuidou disso. É simples, tem coisas bem simples que você pode fazer se você tem já água boa, né, de origem. E é interessante que isso aí, olha como a água precisa de muito cuidado. Isso é quando você já tem a água boa. E a gente já discutiu aqui que tem muita água que quando você consegue, ela já não é de boa qualidade. Então, tem vários passos para que chegue ao consumidor e ela ser de boa qualidade. Tem que ser a fonte e o manuseio, né? Então, por isso é que quando a gente diz assim, não acabar a quantidade d'água, não tem processo para isso. Mas que essa qualidade vai fazer com que menor quantidade tenha disponível, né, em boa qualidade, isso é verdade. Porque você pode perfeitamente, como nesse caso aí, de quem usa o pote, né, você pode ter água de boa qualidade, mas o consumidor não consumir água de boa qualidade. Então, a água que você suja acaba voltando para você. É claro que volta de uma forma tratada, mas volta com muito mais trabalho para adequar. Ou seja, ela volta muito mais cara. Exatamente. E ela vai passar a aumentar o volume de água que não tem boa qualidade. É verdade. Cada vez que você precisa tratar uma água, é porque inicialmente você já não tem mais a água de boa qualidade. E o problema é que é muito fácil contaminar. Vê, só com a caneca que você entra, com os animais que bebem próximos do poço. Nos açudes, então, que se lava tudo, que os animais vão naqueles açudes. Lava roupa também, né? Com a industrialização, então, é terrível, porque o que sai das indústrias, né, muitas vezes não é tratado e vão diretamente para os rios, riachos. Então, essa é uma reserva realmente que está se perdendo como reserva potável, né? Tá. Embora a quantidade de água esteja lá, né? É interessante, né? O que é essa cunha, né? É assim, a água do mar está lá, mas ela está também embaixo, ela entra um pouco embaixo da terra aqui, né, do continente. E fica a água doce fica acima da água do mar.
Se você tira a água doce, né, a água do mar anda mais e mais. E não só um pouquinho, para cada metro que você baixa o nível de água doce, a água salgada sobe mais ou menos 40. Então, é um processo que tem que ser monitorado antes que crie um caos e você ficar com toda a costa só com água salgada. Usar água subterrânea é extremamente importante. Ela é extremamente importante, uma reserva excelente. Por outro lado, você tem que usar com muito critério, porque não é só na costa, mas também todos nós já vimos em alguma vez um noticiário de um local, de uma cidade, de um pequeno bairro, que simplesmente as casas desceram. Porque o pessoal tirou água, ficou esse vazio e desceu mesmo casa, desceu rua. Enganado, a costa de Recife, né? Na litoral, então, Boa Viagem, alguns houve... Em Olinda. Em Olinda também? Também. O terreno cede, a inclinação de prédios, coisas desse tipo. Então, não só essa superexploração de água antiga, né, de palha-água, ela deve ser cuidada, porque raramente vai ter a mesma reposição, como também em outros locais. Por exemplo, na costa, se não se cuidar de usar com critério, você pode perder o recurso, perder a reserva, né? Então, é muito complexo. Embora seja uma reserva, em geral, de boa qualidade, com menos vulnerável à contaminação, mas a gente já falou em várias situações em que ela realmente se contamina, né? E vários processos em que você pode perder a reserva. Então, ou seja, nesse caminho da água, de onde ela está até o consumo, tem tantas etapas que todas elas têm que ser cuidadas com muito carinho para que você tenha uma água que conserve a qualidade natural dela.